Voltamos ao vivo agora para ouvir a deputada Beatriz Cerqueira do PT, presidente da Comissão da Educação. Nós estamos respeitando o distanciamento social e também cumprindo o protocolo de segurança da Assembleia, que tem agora 8 deputados afastados em função do coronavírus e quase 9 colegas da TV Assembleia. Deputada, então, eu queria que a senhora fizesse um balanço da reunião de hoje, as considerações trazidas pela secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Sim, eu acho que nós cumprimos o objetivo, o Assembleia Fiscaliza é para fiscalizar. A Assembleia fiscaliza para que nós possamos fazer um processo de atuação junto ao Executivo daquilo que está sendo feito. Não é um bom balanço, não é? Porque a Secretaria de Estado da Educação foi determinado a ela que cumprissem várias regras para retorno das atividades nas escolas, uma decisão do Tribunal de Justiça. A Secretaria não cumpriu e não apresentou nenhum cronograma em relação a isso. Então é importante esclarecer que as aulas não foram retomadas exatamente porque não há condições de segurança, o Estado ainda não cuidou de cumprir condições de segurança para a comunidade escolar e para os seus próprios profissionais. Outro ponto de insatisfação é essa invisibilidade sempre dada ao profissional da educação. Fiz questionamentos sobre nomeações de concurso, sobre as questões relacionadas ao salário dos profissionais, ao 13º, mais uma vez sem respostas. Outro ponto que eu destacaria nesse balanço é em relação à execução do orçamento. É grave. De mais de 2 bilhões de reais que foram orçados para obras, quase 5% foi executado. Num ano que o Estado tinha que investir na infraestrutura para se adequar às condições que nós estamos vivendo de uma pandemia e pós-pandemia. E em relação ao cumprimento do mínimo constitucional em educação, o governo continua, até metade desse ano, no mínimo, colocando despesas previdenciárias como se fosse manutenção e desenvolvimento do ensino. É errado. Nós, ao acompanharmos a execução do orçamento, vimos que o Estado deixou de investir até agora mais de 2 bilhões de reais por recursos vinculados em educação. Por isso, a necessidade da nossa pronta fiscalização e vários requerimentos aprovados no sentido de acompanhar a gestão do governo do Estado no que se refere à educação. Deputada, ideologicamente, a senhora e o deputado Bartô costumam estar em polos opostos, mas há um ponto de convergência que é justamente a atuação da secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Eu queria que a senhora comentasse sobre os protocolos de segurança e o cronograma que ela ficou devendo e que vocês consideraram que é um ponto frágil nessa questão da prevenção ao coronavírus aqui no Estado. Sim, eu inclusive questionei qual é o cronograma para o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça. Não houve resposta. Considerando que é uma decisão que já tem um tempo, não é uma decisão tão recente, era necessário que a Secretaria já apresentasse um planejamento e não foi apresentado. Então, estou supondo que esse planejamento ele não existe, porque senão deveria ter sido informado aqui durante o Assembleia Fiscaliza. Então, eu acho isso grave, porque a comunidade ela fica numa situação de insegurança em relação ao retorno. Retorna, não retorna? Como é que fica o ano letivo de 2021? Ou seja, do ponto de vista do que o governo tem que fazer, já há um protocolo que ele deveria seguir e ele não consegue retornar exatamente porque não investiu na infraestrutura, não investiu em condições para os profissionais da educação fazerem o seu trabalho remoto, não é? Então, isso é necessário e nós aprovamos requerimento cobrando exatamente esse cronograma. Eu acho que o trabalho da comissão, que é composta com essa diversidade, é um trabalho importante com o poder legislativo. Não é minha função substituir a minha atuação parlamentar por uma relação de elogios ou que desconheçam a realidade do Estado. Eu sei a realidade da escola, eu sei a realidade dos profissionais da educação e a minha tarefa como representação popular que me disponho na Assembleia, cumprir esse papel da fiscalização, esse papel de questionamento que é próprio do Poder Legislativo e disso acho fundamental como deputada não abrir mão. Os senhores também questionaram a falta de diálogo com a comunidade escolar. Sim. Que resposta a secretária deu a isso? Eu não consegui identificar uma resposta objetiva, não é? Qual foi o ponto que nós questionamos? Situações de fechamento de turmas, fechamento de escola, cessão de prédio, como o que nós discutimos na comissão em relação à escola Rainha da Paz em Araguari, que a secretaria está repassando à Polícia Militar. Nenhuma dessas situações é precedida de um diálogo.
a comunidade escolar não é escutada e as decisões são tomadas sem o conhecimento da realidade daquela comunidade. Se tem outra escola, onde está outra escola? Muitas vezes fecha a turma, impondo ao município que contemple essas matrículas sem sequer conversar com o município. Então esse é um outro ponto de atenção. Nós temos feito na comissão constantemente debates e a escuta da comunidade, porque é fundamental, né? A gestão democrática é um princípio constitucional e todos nós precisamos zelar por ele. A comissão tem zelado e cobrado que o governo do estado também zele. Um ponto positivo apresentado, deputada, foi a questão do IDEB, a maior nota até hoje, né, no índice. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso também, por favor. Sim, o IDEB, ele é realizado periodicamente e que tem resultados de avaliação feita pelos alunos e resultados realizados aos indicadores sobre evasão. Então, sempre os resultados, quando eles são divulgados, esse último resultado é dos últimos 2 anos. Então, em que pese o governo Zema queira se projetar para a sociedade de forma muito positiva ou propositiva com os resultados do IDEB, este resultado ele está relacionado ao último ano do governo anterior e ao primeiro ano do governo Zema. Então, nós precisamos identificar indicadores como o IDEB à luz do trabalho executado pelos profissionais da educação. E olha a ironia, porque são os profissionais que hoje estão preteridos pelo governo do estado em relação ao recebimento de salário, foram preteridos em relação ao recebimento do 13º. São esses profissionais da educação que estão no dia a dia da escola que trouxeram resultados importantes para Minas Gerais. Deputada, um dos papéis do Parlamento Mineiro é justamente fiscalizar, como a senhora bem pontuou. Quais são os próximos passos da comissão a partir dessa audiência de hoje? Bom, em relação ao pagamento? Em relação a toda a pasta. Nós aprovamos vários requerimentos, o governo do estado ele é obrigado a responder e os próximos passos é a continuidade desse processo de fiscalização, de cobrança e a partir daí, da escuta das comunidades com os problemas que estamos enfrentando, da escuta de fóruns e conselhos, que também é um papel importante da comissão, nós vamos seguir cobrando aquilo que precisa ser cobrado, identificando as questões que são importantes para a comunidade escolar. É isso que a Comissão de Educação tem feito e esse vai continuar sendo o nosso trabalho. O Assembleia Fiscaliza nos possibilita um tempo específico em que os secretários são obrigados, né, eles são convocados a participarem, em que nós podemos ter a condição do questionamento, evidentemente o governo trazendo as suas respostas e a posição da comissão. E todos os requerimentos de todos os problemas que nós discutimos durante essa audiência já foram aprovados com pedido de providências ou de informações que não foram ditas durante essa audiência. Tá, deputada, muito obrigada. Eu agradeço. Continue com a nossa programação, TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar.